Olá família, bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Problemas cardiovasculares como o infarto e o AVC, popularmente conhecido como derrame cerebral, são a maior causa de morte em todo o mundo. E o pior, há um aumento desses óbitos ano após ano. Bom, se os problemas cardiovasculares são o que mais matam no mundo, qual é o seu risco cardiovascular? É possível calcular? Sim, é. E nesse vídeo eu vou mostrar os principais sinais, quais os exames e quais os valores desses exames que você precisa ter para não entrar nessa estatística. E eu já adianto, estar dentro daquele valor de referência que aparece lá no cantinho do seu exame não quer dizer que você está bem. Então já dá um like nesse vídeo, pessoal, já dá um joinha. Não deixe de compartilhar nos seus grupos, pode ajudar muitas pessoas. E me diga, como andam os seus exames? Você está dentro desse fator de risco? Coloque aí nos comentários abaixo. Muitas pessoas acham, e infelizmente alguns médicos também pensam dessa forma, que o risco cardiovascular tem a ver com seu colesterol alto. Simples assim. Colesterol alto, risco cardiovascular elevado. Qual a solução? Dá um remedinho para baixar o colesterol e vida que segue. Não é tão simples assim. Até porque se fosse tão simples assim, o número de mortes por infarto e por AVC não estavam subindo dia após dia. Na verdade, o seu risco cardiovascular tem muito mais a ver com a inflamação subclínica e com o dano que os nossos vasos recebem ali na sua parte interna. Mas como medir isso, Moacir? Como saber se eu estou sofrendo esse dano? Como saber se eu estou com essa inflamação subclínica? Existem alguns exames e alguns sinais que o seu próprio corpo dá que evidenciam se você está ou não nesse risco cardiovascular alto. Então vamos falar primeiro no colesterol, que é o mais polêmico. Na verdade, pessoal, o colesterol é uma molécula importante. O colesterol não é só vilão. O nosso cérebro, por exemplo, é quase que colesterol puro. Se o seu colesterol ficar muito baixo, você vai ter problemas de memória, dificuldade de raciocínio, prejudica seu cérebro. Nossas membranas celulares de todas as nossas células têm colesterol. O colesterol é tão importante que o nosso fígado produz 80% do nosso colesterol independente da nossa dieta. O que é problemático, isso e sim, são determinadas partículas de colesterol. Existem determinadas partículas de colesterol, que é a grande minoria, que são partículas pequenas e densas e que são potencialmente oxidáveis. O colesterol só é ruim quando ele é oxidado, quando ele é atacado. Essa oxidação leva à formação do ateroma, que vai complicar os nossos vasos e vai gerar o futuro infarto e o futuro AVC. Então não importa a quantidade de colesterol total, o que importa é a quantidade de colesterol com partículas pequenas e densas, potencialmente oxidáveis. Como eu faço para descobrir isso? Através de um exame que poucos médicos pedem, infelizmente, que é conhecido como ApoA e ApoB. Você vai fazer a dosagem, esse ApoA, ApoB vai dar exatamente a quantidade desse colesterol oxidável que você tem. O resultado precisa ser o seguinte, para você ter um risco cardiovascular baixo. Você vai dividir o seu ApoB pelo seu ApoA. O valor tem que estar abaixo de 0,8. Abaixo de 0,8, risco cardiovascular baixo. Acima de 0,8, risco cardiovascular ruim. O seu ApoA tem que estar acima do ApoB. Pense como o ApoA como se fosse um colesterol positivo e o ApoB como se fosse um colesterol negativo, para ficar didático para você. Então tem que dar esse resultado. É muito mais importante esse exame do que o colesterol total. Muito mais importante. Infelizmente as pessoas se fiam apenas no colesterol total. Um outro detalhe, uma outra condição que as pessoas dão pouca importância é a esteatose hepática, a famosa gordura no fígado. A gordura no fígado é um problema devido a maus hábitos de vida, né? Excesso de consumo de frutose, de açúcar, de álcool. Inclusive crianças já estão sofrendo com esse quadro. Quando o nosso fígado está gorduroso, quando estamos com esteatose hepática, o colesterol que passa por ele, de novo, o colesterol é uma partícula importante, é um transportador importante, né? Ele passa por esse fígado e ele é mais oxidado. Quanto mais o seu fígado está gorduroso, está com esteatose, mais ele vai oxidar colesterol. Lembra que eu falei que o problema não é o colesterol oxidado? Ou seja, o seu fígado gorduroso é mais importante você estar avaliando do que a quantidade de colesterol total.
Depois, um outro exame que também é relegado, que se dá pouca importância, é exatamente o PCR ultrassensível. O que é o PCR ultrassensível? Que mede exatamente o seu nível de inflamação subclínica. Lembra que eu falei que o que importa é a inflamação subclínica? O que é a inflamação subclínica? É aquela inflamação que você não sente dor, você não sente aquela vermelhidão típica da inflamação, você não sente nada, não dá febre, mas ela existe, ela é pequenininha e ela vai ano após ano oxidando o seu colesterol, ela vai danificando suas artérias. Então é importante esse exame para saber se você está com essa inflamação subclínica. E de novo, o nível que está lá no seu exame não vale. O ideal é você estar abaixo de 0,5, abaixo de 1, mas ideal mesmo abaixo de 0,5. Abaixo de 0,5 significa que você está pouco inflamado e que você não tem risco cardiovascular alto. Outro exame fundamental para determinar seu risco cardiovascular é a insulina basal. E, infelizmente, poucos médicos pedem esse exame. A maioria dosa apenas a glicose, né, e no máximo ali uma hemoglobina glicada. Aí a glicose deu lá entre 80 e 100, está normal. Às vezes está normal, mas normal à custa de uma insulina alta. E essa insulina alta significa que você já está resistente à insulina, já está com síndrome metabólica, e o diabetes é uma questão de tempo, e não é só o diabetes. Essa glicose elevada do seu corpo, que ainda não está, mas vai ficar com o tempo, se você está com insulina alta, é que gera glicação. Glicação é quando essa glicose adere com determinadas proteínas e cola ali na parede das nossas artérias, gerando um futuro ateroma. Então, de novo, é importante saber como estão seus níveis de insulina. Ela que vai determinar seu grau de resistência à insulina e que tem tudo a ver com a inflamação. Resistência à insulina significa inflamação. Lembra que eu falei que a inflamação que é o problema, não necessariamente o colesterol? Então essa insulina tem que estar ali abaixo de 6, preferencialmente abaixo de 5. Tem gente que tem glicose normal, para vocês terem uma ideia, tá lá normal, tá 90, 95. Aí vai ver a insulina, tá 20. Ela precisa estar abaixo de 5. Ou seja, já está caminhando para o diabetes. Então, insulina basal é outro exame fundamental para determinar esse risco. Homocisteína. Pouca gente se preocupa com esse exame. Ele é um fator de risco mais importante do que o colesterol. A homocisteína determina o grau de metilação ali nas nossas células. Então, se a sua homocisteína está alta, significa que você está metilando pouco. Você precisa de doadores metílicos. Então, essa homocisteína, ela precisa estar abaixo de 8, tá, pessoal? De novo, aquele rodapé do seu exame ali não quer dizer nada, não quer dizer que você é saudável se você está dentro daquela faixa. A sua homocisteína precisa estar abaixo de 8. Acima de 8 significa que você está metilando pouco e, de novo, é um fator de risco cardiovascular muito mais perigoso do que o colesterol. Depois, pessoal, tem alguns sinais que o seu próprio corpo está dando, que está a olhos vistos. Hipertensão, por exemplo. A hipertensão, sim, é um fator de risco altíssimo. Sua pressão está alta, está danificando os seus vasos. Imagina que os seus vasos são como estradas. Então a estrada está passando, sua pressão está normal, os carros estão passando normal. A estrada vai ficar ok, não vai esburacar, né? Imagina esse carro passando a toda. Um monte de carro, caminhão pesado, passando a toda velocidade, passando mais e mais e mais carros, não dando tempo desse vaso se recompor, se regenerar. Vai esburacar. E o esburacar dos nossos vasos é que vai gerar o futuro AVC, o futuro infarto. Então é preciso manter a pressão arterial sob controle. Você é hipertenso? Já fiz vários vídeos aqui sobre hipertensão. Quem tem que tomar medicamento, tem que tomar medicamento. Tem outras alternativas, assistam meus vídeos sobre isso. E obesidade, né? Tá com aquela barriguinha de chope? Ó, pessoal, obesidade, eu vejo um paciente com aquela barriguinha, aquela gordura visceral, barriguinha de chope, tá obeso, eu não preciso nem medir os exames dele. Eu sei que a insulina dele tá alta, só de olhar. Eu sei que o PCR dele tá elevado, que ele tá inflamado, tá? Eu sei que o ApoA e o ApoB dele tá desregulado, o ApoB tá acima do ApoB. Só de olhar para o paciente. Por quê? Essa gordura visceral é o maior fator de risco cardiovascular. Gordura visceral. E não é só de doença cardiovascular. Câncer, o próprio Alzheimer, hoje se sabe que ele tem um fundo inflamatório. Então, todas as doenças crônicas e degenerativas têm esse fundo inflamatório. E o maior sinal é exatamente a obesidade. E não necessariamente a obesidade, mas essa gordura visceral. Pô, Moacir, eu fiz os exames lá e estão
tudo zoado, tá? Minha insulina tá alta, minha inflamação tá alta, minha homocisteína tá alta. O que é que eu vou fazer? O que fazer nos casos de ter essa alteração nos exames? Bom, isso é assunto para o nosso próximo vídeo, senão esse vídeo vai ficar muito longo, então não deixe de assistir o próximo vídeo. Pessoal, meu site, hein? www.dedidadordrei.com.br. Lá tem a lista dos suplementos que eu uso, que eu indico, tem materiais gratuitos lá no meu site e também meus cursos, tá tudo lá. Aguardo vocês lá. Pessoal, não percam o próximo vídeo, espero que esse tenha sido útil. Um grande abraço e até a nossa próxima conversa, pessoal. Até lá.